Muito bem, botei para gravar aqui. Alguém aqui não foi meu aluno, veio transferido de outra instituição em História e Introdução à Fisioterapia? Todo mundo foi meu aluno aqui? Eu preciso de uma resposta. Eu preciso Acho que sim. Que vocês falem comigo. Todo mundo foi meu aluno aqui. Ninguém aqui é transferido, então isso evita eu ter que me apresentar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela já já. O material que eu apresento para vocês, eu depois coloco no AVA o PDF. Nem sempre eu boto no mesmo dia. Vou fazer o possível para fazer isso no mesmo dia, porque isso é lento, trabalhoso, mas eu vou fazer o possível para botar no mesmo dia. Mas, normalmente, 2 dias depois, nossa aula é quinta, mais tardar no sábado, ela está disponível no AVA para vocês. Tá? Então, não precisa se preocupar, porque tudo vai estar lá. Lá no AVA já está o nosso cronograma. Depois que a Kelly fizer o grupo, onde ela disser que está pronto, eu boto o cronograma para ficar mais ágil. O WhatsApp é bem mais ágil, mas todas as informações oficiais serão pelo AVA. As informações aqui pelo grupo que a gente vai criar, elas são oficiosas. Tá? Então, o que vale é o do AVA, a não ser que eu diga que eu filme para vocês e informe para vocês oficialmente. Então, quando for uma coisa bastante oficial, eu mando o filme. Sou eu que estou falando ali para ter um respaldo daquilo que a gente está fazendo. Tá bom? Então, eu pretendo que isso seja super doce. Lamentavelmente, o nosso semestre começa remoto, mas eu vou fazer por onde o nosso semestre ser doce. Né? Quanto mais doce, melhor. Porque não adianta a gente ficar... a gente fazer um negócio amargo, trabalhoso, ruim e não chegar a lugar nenhum. Então, nosso negócio é fazer sempre uma coisa suave, doce, agradável. Esse, pelo menos, é o meu espírito, é fazer com que a coisa fique agradável para você aprender. Senão, tu decora esse troço, não adianta de nada, não tem utilidade no futuro. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um instante, porque enquanto eu estou compartilhando a tela, some tudo aqui, inclusive o chat. O chat eu não vejo. Então, eu gostaria que vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, abre o áudio e faz a pergunta. Interrompe, porque eu estou prestando atenção aqui e eu estou à disposição de vocês para responder a vocês. Então, a qualquer momento, vocês podem interromper para fazer uma pergunta. Tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Está todo mundo vendo a tela azul aí? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Legal. Então, vamos lá.
Isso aqui vocês já conhecem. Então, aqui começa. Anatomia palpatória. Anatomia palpatória é um negócio que praticamente fui eu que desenvolvi aqui no Rio e depois foi copiado não só no Rio, como em outras cidades e outros estados. Mais ou menos, acho que em 2000, a minha disciplina forte, a disciplina que eu mais gosto, independente da anatomia palpatória, é recursos terapêuticos manuais. Recursos terapêuticos, o nome está dizendo manuais, ele depende dessa ferramenta aqui. Tá? Ela depende muito dessa ferramenta aqui. E essa ferramenta aqui ela é muito importante para a gente fazer nossos milagres e as nossas mágicas. A gente fala que a gente faz mágica, milagre e bruxaria. Não repete isso, mas é isso que o paciente fala para nós, né? E uma das coisas que eu pretendo ensinar para vocês é vocês terem resultado com o seu paciente e o seu paciente ficar espantado e dizer para você: nossa, o que é isso? Teve um aluno, acho que dessa turma aqui, não, foi na turma do semestre passado, que tinha uma dor nas costas lá, uma dor no quadril lá. Durante a aula, quando teve a aula de quadril, eu fiz uma demonstração, tirei a dor dele e ele disse: nossa, professor, o senhor me salvou. Eu não salvei nada. Eu avaliei e tratei. Era uma disfunção mecânica, todo mundo viu, todo mundo assistiu. E isso é o que eu pretendo fazer em recursos terapêuticos manuais. Mas, para você aprender recurso terapêutico manual, você tem que aprender a botar a mão. E, numa das turmas que eu dava aula lá na Barra da Tijuca, eu estava dando aula, mandando o pessoal palpar o romboide e tinha gente no quadrado lombar. Eu ficava olhando: que é isso? Você não teve aula de anatomia? Tive boa nota. E, realmente, o aluno sabia bastante anatomia. Só que ele não sabia onde estava a anatomia. Ele não sabia o que fazer com a anatomia. E aí ele ficava todo atrapalhado com a anatomia que sabia. E aí eu comecei a perceber que os alunos decoraram a anatomia, passaram nas provas. Agora, o que fazer com aquela anatomia? E aí foi um negócio assim complicado. Aí eu conversei com o Nilton Petroni, que era o parceiro da gente lá, para a gente criar uma disciplina chamada anatomia palpatória funcional, porque não adianta decorar também a palpação. Tem que aprender a função daquilo. Então, a anatomia palpatória tem que ser funcional. Você está botando a mão e está aprendendo como funciona aquilo que você está botando a mão. Aí foi super legal, porque eu treinei alguns ex-alunos para se tornarem professores, e isso alastrou, foi super legal. Aí outras escolas começaram a copiar, outros estados começaram a copiar a ideia da anatomia palpatória funcional, só que aí criou um problema. O pessoal não sabia o funcional. O palpatório está no livro. Inclusive, eu vou mandar, depois que a Kelly fizer o link aí, eu vou mandar um livro para vocês aí, já pelo nosso canal de comunicação. Vai ter na biblioteca? Vai, não sei quando, mas o nosso já está na mão, para facilitar a vida de todo mundo, que esse é o meu objetivo. Facilitar. Meu objetivo não é complicar, mas o nosso objetivo é facilitar. Então, foi um problema, porque o pessoal não sabia como lidar com o funcional. Tinha professores espetaculares de anatomia que vieram da aula de anatomia palpatória, porque eles sabiam maravilhosamente bem a anatomia palpatória, só que na hora da função é que complicou. Então, nossa anatomia será funcional. A gente vai aprender aonde está, para que serve
e como funciona. Então, vai ser muito legal, porque cada lugar que você botar a mão, você vai saber para que serve aquela estrutura anatômica e como ela funciona. Por isso que a gente diz logo de antemão, é muito complicado lidar com a fisioterapia, porque tudo é diferente, todo mundo é diferente, né? E todo mundo funciona de uma forma diferente. E essas diferenças é que é o sensacional da profissão da gente, né? Então, a nossa anatomia palpatória vai ser funcional. Então, eu vou fazer um convite para vocês. Agora já tem 17 participantes aqui. Eu vou fazer um convite para vocês. Vocês vão anotar num papel todas as dúvidas que vocês têm. E, a partir dessas dúvidas, a gente vai andando, a gente vai caminhando, porque a nossa disciplina ela é bastante flexível. Então, a gente pode falar do joelho do jogador de tênis, do ombro do motorista de ônibus, do pescoço do smartphone, e aí a gente vai caminhando, a gente vai palpando, vai entendendo a função. O tratamento a gente vai aprender mais para frente, porque eu posso até mostrar para vocês, mas não está na hora ainda de ensinar para vocês como é que trata. Então, eu vou dando uns bizus para facilitar a vida de vocês e, no futuro, tudo vai ficando muito mais fácil. Tá? Então, nossa anatomia palpatória funcional ela é baseada nesses dois caras aí. Está todo mundo vendo bem essa imagem? Essas apresentações elas foram montadas para que vocês possam ver no telefone e você conseguir enxergar bem o que eu estou te oferecendo. Quem está no telefone está vendo bem? No computador eu sei. Sim, professor. Sim, estou vendo bem. Está dando para ver bem? Todo mundo está vendo bem? Sim, professor. Legal. Sim. Então, vocês estão vendo duas pessoas aí. O de baixo chama-se David Palmer, foi o cara que criou a quiroprática. Ele pensou a quiroprática em 1890 e qualquer coisa. Nós estamos em 2020, então já tem 140 anos. Muito legal. E foi ele que disse, se há movimento, há possibilidade de lesão. Então, a gente não pode estudar nem avaliar a coisa estática. A gente tem que pensar sempre funcional. E aí, quando eu tiver a oportunidade, eu vou repetir isso bastante para vocês, eu vou demonstrar o funcional. Porque só tem um jeito de eu convencer vocês que o que eu estou falando é verdade e funciona. Só tem um jeito, demonstrando. E aí, eu demonstrando, abro espaço para perguntas, e abrindo o espaço para perguntas, eu vou convencendo vocês. Esse senhor da parte mais superior da imagem chama-se John Fye. Eu conheci ele pessoalmente, ele está bem velhinho, como eu, só que eu estou com 65, ele já deve estar perto dos 90. Ele fica em Santa Mônica, na Califórnia. Eu visitei ele lá porque aconteceu um fenômeno dentro da quiroprática. Mais para frente eu vou falar mais sobre ele. O John Fye ele facilitou muito a vida da quiroprática. Por quê? Ele disse o seguinte, se você sabe anatomia, você sabe botar a mão em cima dessa anatomia, você sabe a diferença entre normal e o que o teu paciente está te apresentando, o resto é fácil. Quando ele falou isso a primeira vez, ele quase foi banido da quiroprática lá nos Estados Unidos. Ele ficou mais de 20 anos, tipo assim, ele é a coisa ruim. Só que todo mundo que ouviu o discurso dele, depois que ouviu o discurso dele, disse, pô, não é que esse cara tem razão? Pô, eu sei anatomia, eu sei biomecânica,
Então, eu sei o estático e eu sei como funciona. Se eu conferir isso, eu sei se está normal, se está patológico, se está em disfunção, se tem uma subluxação, se tem uma microluxação, se tem uma ruptura, se tem uma inflamação, porque eu boto a mão, um lado está quente, o lado está frio, o lado quente está inflamado, então tem alguma outra coisa acontecendo. E isso facilitou muito, mas muito, as interpretações avaliativas. Aí aconteceu lá na escola de Palmer, lá em Devonport, uma festa que foi a festa dos 100 anos da quiroprática. E aí convidaram ele para fazer um pedido praticamente de desculpa. Só que, quando ele falou a primeira vez isso, ele tinha um consultório pequenininho. Quando foram pedir desculpa a ele, ele já tinha um instituto em Santa Mônica de 3 andares. Então, já foi um negócio até meio tarde. Não foi um negócio assim que ele, inclusive, estava considerando. Ele estava pouco se importando, porque ele já tinha prosperado muito. E, para ele, aquele período foi um período triste e ele virou de costas. Hoje, o instituto dele é administrado pela filha dele, que herdou o conhecimento dele. Isso é muito legal, porque ele ainda está vivo e tem uma herdeira do conhecimento dele dentro da casa dele. O nome dele é John Fye, e a gente vai se basear nisso que ele pregou, nisso que ele falou. Então, se você sabe palpar, se você sabe anatomia, você sabe aquilo que é normal, você vai identificar aquilo que é patológico. E aí, como eu sou professor daqui, sou professor de outras instituições, eu transformei isso num curso que é vendido pelo país afora. Volta e meia, eu sou convidado para dar esse curso em outra cidade. Então, vocês vão aprender, dentro da sua disciplina, aquilo que é um curso virado lá para fora. Tá? Então, está tudo arrumadinho, tudo montadinho para vocês. Tá? Então, o objetivo dessa disciplina é fazer você identificar, fazer você diferenciar, você decidir e se sentir capaz daquilo que você está falando. O que eu vou botar na mão de vocês é um negócio que eu acho muito legal, que é a certeza. Tu vai ter certeza daquilo que tu está fazendo. Por isso que eu tenho maior paciência. Eu digo que eu sou professor de alfabetização dentro da fisioterapia. Então, eu vou botar a minha mão em cima da tua mão para você sentir aquilo que você está procurando ali. E eu acho isso muito legal, porque eu tive professores que fizeram isso comigo. Botava a mão em cima da minha mão para eu poder perceber as estruturas, para eu poder perceber as coisas. Então, você vai aprender a identificar, a diferenciar, vai decidir. Eu tenho que botar você, um ex-aluno meu, decidido, capaz de ter certeza daquilo que você está decidindo. Por isso que sempre eu convido a vocês, perguntas, tem que ter perguntas, mesmo que seja uma pergunta absurda. Pergunta absurda é legal, que faz a gente rever e pensar sobre coisas. Então, o objetivo dessa disciplina é fazer você sentir as diferenças estruturais. Então, uma coisa que eu gosto de falar é que eu aprendi com Françoise Mézières, que foi uma francesa que criou praticamente o RPG. Ela diz, é tudo igual, mas é tudo diferente. Não existem duas pessoas iguais, não existem dois pacientes iguais, então não existem dois tratamentos iguais. Isso criou a maior confusão, porque nessa época aí ninguém queria admitir a palavra protocolo, inclusive eu. Eu mesmo dizia há 10, 15 anos atrás, o melhor protocolo do mundo é não ter protocolo. Como é que você vai trabalhar sem protocolo?
Tem que ter um protocolo, né? Então, como é que você vai conseguir trabalhar sem ter um protocolo? Você tem que ter um protocolo. Tudo tem que ter um protocolo. Pode ter um protocolo flexível, pode ter um protocolo muito rígido. Matemática é um protocolo rígido. 2 mais 2 é igual a 4, nunca vai ser diferente disso, a não ser que prove o contrário. Então, essa flexibilidade ela é pequena, ela não é grande. Tá? Você vai identificar as diferenças estruturais entre as próprias estruturas. Como? Comparando. Então, você vai palpar o grande, vai palpar o pequeno, o gordo, o magro, o rapaz, a menina, uma pessoa que tem uma diferença entre um braço e outro. Né? Quase sempre na turma tem um que tem uma diferença, porque teve uma fratura, o outro porque teve uma lesão, o outro teve um aluno que foi muito engraçado, ele teve uma lesão muscular porque ele espetou um anzol pescando, ele pescou ele mesmo e rasgou o músculo dele. Então, a cicatriz dele servia muito para a gente sentir a diferença estrutural de um músculo íntegro e um músculo que foi rasgado. Foi rasgado, foi suturado, não fez um pós-cirúrgico assim exemplar, e aí ficou uma diferença para que todos nós pudéssemos tratar. Então, numa turma de 23, deixa eu conferir aqui, numa turma de 23, pelo menos uns 2 ou 3 já caíram na escada aqui, né? Já torceram o pé, né? O outro já machucou o joelho, e aí a gente vai poder sentir, identificar e comparar essas estruturas. Está todo mundo entendendo aí até agora? Sim, professor. Eu lembro a vocês que eu não vejo chat. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, abra o microfone e pergunta. Tá? Abra o microfone e pergunta. Então, essa montagem desse curso, dessa disciplina, eu fiz um apanhado de muitas linhas de pensamento, de muitas técnicas, de muitas ciências. Então, como eu já falei para vocês aqui, esses 2 caras eram quiropráticos, o criador da quiroprática e o criador do motion palpation, que depois eu vou mandar um material teórico para vocês aí, para que vocês possam ler isso aí. Tá? O motion palpation é um negócio muito difícil de traduzir, porque, na verdade, é avaliação palpatória. Mas o batizador disso aqui, o pai da criança, que é o John Fay, ele batizou de motion palpation, a gente tem que aplaudir e respeitar. Mas, na verdade, é uma avaliação palpatória conclusiva. É difícil de traduzir esse termo. Então, a gente foi buscar a objetividade da quiroprática, a fáscia, que é o tecido que hoje em dia é o tecido mais falado e badalado do momento, né? É o tecido que, recentemente, é o tecido que mais descobertas têm sido feitas, mais publicações têm aparecido interessantes, né? Eu posso até começar a brincar com vocês e perguntar: fáscia dói? Seria legal que vocês pesquisassem isso. Fáscia dói? E depois eu mando para vocês a conclusão sobre isso. Kelly, bota aí no chat aí a pergunta: fáscia dói? Como eu já falei, eu não vejo o chat aqui, eu não tenho acesso a ele. Tá? Então, a gente vai buscar o conhecimento facial dentro da osteopatia, dentro da neurologia, a dor, porque muitas vezes, quando a gente palpa, a gente chega a uma conclusão muito importante através da dor. A visão de globalidade do RPG, que foi
modernizado e criado praticamente por Philippe Souchard, mas a base é da Françoise Mézières, que eu já citei aqui. A visão de cadeias musculares, vocês vão entender que, quando a gente fizer os testes musculares, a gente não contrai um músculo isoladamente, a gente contrai uma cadeia muscular. Então, a gente contrai um músculo, isso reflete para muita distância, que foi a partir daí que nasceu o FNP, a partir do pensamento do Hermann Kabas. As questões de autotratamento do Robin Mackenzie, porque muitas vezes a gente vai prescrever para o nosso paciente um exercício que ele vai fazer sozinho, ele não precisa de mim para isso. A gente vai ter que entender de biomecânica. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já fizeram essa disciplina de biomecânica? Não. Vão ter esse semestre ou só no próximo? Esse semestre? Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Na aula assim, remota, quando você acionar o seu microfone, você dá uma pequena pausa antes de começar a falar, porque senão a gente não entende. A primeira palavra da sua fala não entra, ela vem cortada. Então, aciona o microfone, espera um instantinho, depois você fala, porque senão corta. Tá? Então, alguém respondeu aí que não deu para entender. Vocês vão ter esse semestre ou no próximo semestre? Nesse, professor. Nesse semestre. Então, é legal que vocês me reportem a aula de vocês de biomecânica, que aí a gente vai palpando a aula de biomecânica. A gente vai entrando. Essa disciplina é muito flexível, então eu posso, no cronograma, mudar de posição e, se a aula for de cotovelo, a gente entra na palpação do cotovelo, que fica muito mais saboroso juntando as coisas. Quanto mais a gente fizer interdisciplinaridade, melhor. É só vocês irem me falando. E a questão da nutrição e hidratação. Um tecido desidratado, ele é muito mais difícil de ser palpado, mas a gente percebe isso. Às vezes, a gente está lidando com um paciente internado em ambulatório. Dona fulana, a senhora bebeu água hoje? Bebi, senhor, que nada. Quando passou a mão nela, parece que está passando a mão numa lixa. E, na verdade, ela está mentindo para nós. Ela não bebeu água coisa nenhuma. Então, a gente vai fazer uma convergência dessas informações e eu vou citando para vocês que isso é visão osteopática, isso é visão de cadeia muscular, isso é Mackenzie, isso é quiroprática, e vai ficando muito legal. Tá? Não é a primeira vez que eu faço isso, eu já fiz 100 vezes. Tá? Então, a gente vai lidar com o quê? Com o nosso tato. Tá? É o nosso tato, é a nossa mão, é o nosso scanner. Tá? A gente vê, mas o nosso cérebro não entende. Então, a gente precisa conferir com a nossa mão. Então, para poder justificar a sensibilidade da nossa mão, a nossa mão, o nosso tato, é a primeira sensação que evolui no nosso desenvolvimento. Então, você nasce. Alguns autores dizem que a visão, um bebê, ele vê tudo fora de foco, ele vê tudo turvo. Tanto é que ele não identifica nada, ele só identifica um pouquinho depois. Mas ele identifica a mãe, porque ele mama. Ele bota a mão na mãe, ele sente a temperatura da mãe, ele sente a temperatura da mama. E tanto é que, quando ele está mamando, ele deve estar com os braços e mãos livres para ele tocar na mãe. Depois é que se desenvolve a visão, a audição, o paladar e o olfato. Então,
a mão da gente ela é muito importante para a gente poder fazer as nossas avaliações. Tem alguns profissionais que dizem que a avaliação palpatória não tem segurança, não tem validação. Tem. Agora, aquela pessoa que nunca praticou palpação, está arriscada ela não enxergar nada com a mão. Por isso que a gente diz que a mão, além de sentir, ela enxerga e ela escuta o que o corpo do nosso paciente está tentando nos dizer. Então, é muito importante para nós palpar o nosso paciente, porque quando tu mete a mão no paciente, depois que você tem intimidade com isso, perde até a graça, tu já viu tudo. E o paciente, quando você toca nele, já vai direto ao assunto, sem muito arrodeio, ele vira para você e diz, como é que tu sabe? Porque a gente praticou. Claro que não vai ser amanhã que tu vai estar igual a mim, mas daqui a 1, 2 anos você vai estar bem perto, é só você praticar. Porque mesmo que você use de toda a tecnologia, você, para acionar a tecnologia, você vai usar a sua mão, e você, para preparar o uso da tecnologia, você, para preparar um ultrassom, você vai ter que usar a sua mão. Você, para preparar uma tomografia, você vai ter que botar a mão. Você, para preparar uma termografia, você vai ter que ir lá para poder marcar o ponto de partida. Então, a nossa mão ela é muito capaz de fazer muita coisa. Então, a nossa sensibilidade tátil vai investigar. Então, primeiro pulo do gato para vocês. Eu vou ensinar muitos pulos do gato. Uma vez, há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, um professor que já foi praticamente excluído da fisioterapia, ele virou para mim e disse, pô, você fica ensinando o pulo do gato para os alunos, eles vão ser os seus concorrentes. Pô, na minha cabeça passou uma tristeza muito grande. Eu não consigo atender o Rio de Janeiro inteiro. Eu não consigo atender o Brasil inteiro. Então, eu não faço concorrente, eu faço parceiros, eu faço coniventes. Por isso que eu tenho alunos que têm 30 anos de formado, que ainda me procura, ainda me visita, a gente ainda faz muita coisa, a gente escreve artigo, a gente descobre coisa todo mundo junto. Meu papel sempre é juntar, nunca espalhar. Eu tenho aluno no Brasil inteiro que a gente faz coisas juntas no Brasil inteiro. E quando a gente descobre a novidade, a gente avisa todo mundo, que é o legal. Por isso que essa questão de formação do grupo é muito importante, porque todo mundo cresce junto. Então, a nossa sensibilidade tátil vai ser muito importante aonde? Na avaliação. Então, tudo que você for fazer, mete a mão. O grande barato da fisioterapia é apertar o lugar que dói, para você ter certeza. E aí eu vou ensinar para vocês também as avaliações. Então, a gente vai investigar para quê? Para obter informações. E a gente também vai complementar outras informações. Uma das coisas que eu gosto de contar é a história, porque eu tenho muita experiência. E eu, tendo muita experiência, eu conto as histórias da experiência. Então, é comum chegar um exame onde aparece uma coisa no exame, no paciente está diferente. Ué, aqui está dizendo que a fratura é no braço direito, mas a tua dor é no braço esquerdo. Ou tu tem duas patologias, a fratura de um lado e a dor do outro, ou então tem alguma coisa errada. Trocar os exames. É muito comum isso acontecer. O paciente chega com o exame, com um laudo, o laudo diz que é tendão, quando você palpa o paciente, não é tendão, é a bursa.
O exame está dizendo uma coisa, a realidade está dizendo outra. Eu estou completando informações que vieram de longe. E para a gente reconhecer isso, a gente tem que conferir, não pode deixar de conferir o exame com o paciente, com a queixa do paciente, porque, às vezes, a queixa do paciente não bate com o exame. Toda hora chega um exame dizendo: o senhor tem uma hérnia de disco, mas a dor dele não é da hérnia de disco, a dor é de uma outra coisa completamente diferente. Eu tenho uma ex-aluna que já chegou a ser vice-reitora de uma universidade em São Paulo. Ela tomou um tombo e fraturou 2 processos transversos de uma vértebra. Quando o exame chegou, o exame relatava uma coisa, ela dizia que doía em outro lugar. E aí, quando foi fazer novos exames, ela não tinha fratura em uma vértebra, ela tinha fratura em 2, porque ela tinha dores que sinalizavam para as 2, mas o primeiro exame não estava enxergando isso. E a nossa palpação, a nossa avaliação palpatória já vai dar uma primeira informação para o seu paciente, porque você vai tocar no paciente. Então, um aviso aí para vocês se prepararem. A próxima aula, o assunto chama-se toque. Independente de onde a gente parar aqui. É a aula mais chata do semestre, porque é a aula onde a gente vai prevenir, onde a gente vai se prevenir. Então, é a aula mais chata. Depois dessa, tudo é água com açúcar, tudo é doce. Mas eu não posso deixar um aluno meu cair em armadilhas. Eu não posso deixar um aluno meu ser vítima. Então, eu vou preparar vocês para que vocês não sejam vítimas nem caiam em armadilhas. Isso Professor, eu acho. Sim. desculpa interromper. É que a Cláudia está tentando, desde o início da aula, entrar e não está conseguindo, tá? Sim, mas nós temos aqui 16 pessoas que entraram. Sim, é que ela está dizendo que está pedindo para efetuar login, ela já tentou Ela tem e não que fazer o conseguiu. login. É normal isso Isso, aí. ela não conseguiu, ela disse que está tentando ainda. E a Kelly pediu para avisar que a bateria dela está acabando e ela não chegou em casa ainda. Tá bom. Tá bom? Certo. Agora, a questão de entrar é aquele negócio. Você, quando entra na conta do banco, você tem que botar a sua senha. Senão, qualquer um entra, um intruso entra na nossa aula. Vocês têm que se logar. Por isso que vocês têm todo um suporte da universidade para isso. Todos vocês não têm um login para poder entrar no Zoom? Eu não ouvi resposta. Todos vocês não têm um login para entrar no Zoom? Eu não ouvi a resposta. Você que falou aí, você não teve que se logar para entrar? Oi, professor. Então, eu só clico no link e ele entra automático. Porque você já está no cadastro lá do negócio. Depois que Sim, então, no caso da Cláudia, ela está dizendo que ela está colocando o login dela e mesmo assim não está conseguindo, entendeu? Entendeu? Entendi agora. Eu não sei o que fazer, não sei o que dizer. Ela só pediu para avisar, eu estou passando o recado. Tá. Na educação física, no semestre passado, teve uns problemas assim, porque os alunos não fizeram o cadastro, o login direito. E aí eles ficavam com dificuldade de entrada. Se alguém souber ou dominar isso, ajuda ela aí. Ajuda ela aí. Tem sempre um que é espertão no negócio. Ajuda ela aí. Acho que é pelo número da matrícula, eu não sei. Ou é pelo e-mail que você tem, que você loga e abre. Porque isso é para vocês, não é para impedir nem bloquear, é para vocês conseguirem. Tá? Então, a nossa próxima aula vai ser a aula mais enjoada. Por quê? Porque é a aula sobre toque. Tá? Então,
a nossa mão ela vai entrar em contato e vai perceber as diferenças anatômicas entre as assimetrias e as disfunções. Vocês estão vendo aí na imagem uma perfeição. Então, quando você mete a mão nessa pessoa perfeita, você não encontra diferenças. Mas aí eu pergunto para vocês, quantos iguais a esse aí vocês conhecem pela rua? Quantos iguais a esse aí vocês encontram pela rua? Não ouvi a resposta. Vocês têm que responder, vocês têm que participar. Vocês têm que responder e participar. Quantos iguais a esse aí vocês conseguem encontrar aí perto da casa de vocês? Ah, professor, tem muitos. Tem muitos iguais a esse aí? Sim. Então, esse aí vai ser legal para você como material de estudo, porque essa imagem aí tem um baixíssimo percentual de gordura, e tendo um baixíssimo percentual de gordura, fica muito fácil da gente identificar e pedir as funções musculares. Né? Mas isso aí é raro. Se a gente for aqui para a esquina da rua, a gente não vê muitos passando assim. Né? Então, a gente vai palpar e vai perceber as diferenças, as assimetrias e vai concluir as disfunções. Por que a gente afirma que isso aqui é um negócio pouco comum? Porque, em condições normais, vocês usam mais um braço do que o outro, mais uma perna do que a outra. Então, eu tiro por mim, eu monto na motocicleta sempre pelo lado esquerdo, levantando a perna direita. Isso, há 50 anos, quantas mil vezes eu levantei mais a perna direita que a esquerda? Se você fizer uma perimetria, deve dar uma pequena diferença. O cara que joga tênis, ele usa mais um braço do que o outro. Aquela senhora que gosta de varrer o quintal, varrer a calçada, ela tem uma mão na vassoura mais em cima, uma mão na vassoura mais embaixo. E é aqui que ela varre. Né? Se você tem um instrumento musical, normalmente você usa mais uma mão do que a outra, você usa mais uma mão do que a outra. Então, quando a gente faz uma avaliação e encontra uma pessoa com uma perfeição entre os dimídios, você não encontra diferença, isso chama muita atenção, tem alguma coisa errada. Tem um americano chamado Jay Holder, que fez uma publicação lá nos Estados Unidos, dizendo que 90% das pessoas têm pelo menos 10% de diferença entre um lado e outro. E o cara é um pesquisador na área de neurociência de dentro da quiroprática. Né? Então, esse Jay Holder, ele convenceu a gente que botar uma pessoa perfeita num fio de prumo é muito difícil, é muito complicado. Não é comum a gente encontrar uma pessoa toda certinha. Então, você encontrar vários desses aí é muito complicado. Você pode encontrar um lado parecido com o outro, mas rigorosamente igual, é muito difícil. Fique desconfiada se estiver rigorosamente igual. Então, a importância da nossa mão, do nosso dedo, é que a gente tem uma concentração muito grande de receptores na nossa falange distal. Tá? Ela é tão ou mais sensível que a língua e tão ou mais sensível que o pé. Por incrível que pareça, o pé
tem uma quantidade de neurosensores tão grande, que o tempo de transmissão de uma informação do pé até o sistema nervoso central é o dobro, é a metade do tempo do dente ao sistema nervoso central. Então, em milissegundo, essa informação do dente para o sistema nervoso central, que está a um palmo de distância, é o dobro do tempo daquilo que está a 1,5 metro de distância. Então, é muito importante a gente entender isso, porque tem pessoas que dizem que a avaliação palpatória ela não é confiável, ela não é segura, ela dá margem de erro. Inclusive, tem pesquisadores que dizem que só tem 50% de confiabilidade. Pô, pratica isso aí e me diz que não vai ter muito mais. Vai ter sempre muito mais. Então, a gente vai ter 9 sensores que vão mandar essas informações para o nosso sistema nervoso central. Os mais importantes dos 9 são Ruffini, Krause, Meissner, Pacini. Esses 4 sensores, a gente diz, esses 4 caras trabalham praticamente dia e noite abastecendo o nosso sistema nervoso central para que a gente possa ter uma segurança daquilo que a gente está sentindo, se está frio, se está quente, se está duro, se está mole, se está furando, se está queimando, se está rasgando. Então, todas essas sensações são transmitidas ao nosso sistema nervoso central. E é justamente aí que, de 2020 para cá, está acontecendo coisas muito legais. Essas informações são captadas na fáscia e são transmitidas pela fáscia. Quando eu falo isso, tem um bando de gente que combate, de outras ciências, mas eu vou mandar para vocês material que comprovam isso. Eu já perguntei para vocês, fáscia dói? Perguntem por onde vocês frequentam na área da saúde. Isso, fáscia dói? E preste atenção na resposta, que eu vou mandar para vocês um material discutindo se a fáscia dói, pelos caras que são os mais importantes do ambiente da face. Então, a gente vai ter aqui assimetrias naturais que vão fazer por onde a gente perceber através da manualidade. Então, aquela pessoa que tem um vício de sentar em cima do pé, você, no final da história, vai ter uma assimetria entre um ilíaco e o outro, porque a pessoa está sentando em cima do pé faz tempo, desde o 2º grau. Hoje ela está com 30 anos, até hoje senta em cima do pé. Isso é um vício que vai fazendo com que a pessoa vá se deformando. Só que essa deformação não é uma deformação patológica, tá? É uma deformação adaptativa, está dentro dos padrões de normalidade. Então, é aquilo que é aceitável. Tudo isso vai ser transmitido e transferido pelo nosso sistema de neurosensibilidade. O nosso dedo mais importante vai ser o dedo maior. Eu vou falar muito sobre isso. A gente vai palpar o nosso paciente com o dedo maior. Tá? O dedo maior é o dedo mais sensível que a gente tem. Então, a gente vai poder fazer essas palpações e sentir a diferença entre uma artéria e um tendão. A artéria é macia, o tendão é maciço. A gente vai poder perceber isso. Agora, não é com o polegar, não é com o indicador, vai ser com o dedo maior, por causa justamente que o nervo mediano é um nervo que passa bastante reto, trazendo essas informações. Mas quem é que leva essa informação ao nervo? É a face. Tá?
Por isso que a gente fala que a pele é o maior órgão do corpo humano, mas o von Hagens e o Robert Schleiper estão fazendo um trabalho lá na Alemanha de dissecar a face. E depois eles vão comparar, mas dissecar a face do corpo todo. E depois eles vão comparar a fáscia com a pele. Tem 2 brasileiros que participam desse trabalho. Um chama-se Fabiana, que é lá do Rio Grande do Sul, e o outro chamado Freiberg, que é de São Paulo. E eu troco figurinha com eles, por isso que eu posso afirmar o que está acontecendo lá, porque uma vez por ano eles vão lá para esse laboratório e contribuem com uma carga horária lá de dissecção. Então, a mão da gente vai ser capaz de perceber isso aí. Aí eu pergunto para vocês, isso aí é normal ou patológico? Isso aí que vocês estão vendo. É normal ou patológico? Normal? Patológico. Parece patológico. Você seria feliz se você fosse assim? Deus me livre. Então, tem situações cujo o aspecto é que incomoda. O cara pode ser um nadador, um atleta de saltos ornamentais com essa variação anatômica. Ele tem uma variação anatômica que é perfeitamente funcional. O cara é tão funcional que ele é um atleta olímpico e isso está dentro dos padrões de normalidade. Só não está dentro do padrão habitual da gente ver. E aí, quando a gente vê uma coisa dessa assim, espanta. Quando a gente vê uma coisa dessa, assusta. E isso aí é uma coisa que a gente pode dizer que é 100% normal, porque todo mundo pensa que o ser humano é montado igual um Lego, com aquelas pecinhas que se encaixam perfeitamente. E, na verdade, nós não somos assim. Nós somos todo diferente, todo esquisito, todo torto, todo estranho. Mas isso é muito legal. É muito legal que faz as diferenças interpessoais. Eu breve vou mostrar uma imagem do Guga que dá muita discussão, porque todo mundo diz que é patológico, mas aquilo ali foi o que fez o Guga ser o melhor do mundo, que é uma questão no pescoço. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão ficar furiosos. Isso é doença? Não é. Aquilo ali é o dote daquela pessoa. É a diferença entre ela e uma pessoa, um pedreiro. O pedreiro não joga tênis com o Guga porque ele não tem a mobilidade do Guga. E ambos têm um pescoço normal. Normal do campeão mundial, normal de uma pessoa comum. Tá? Então, não pode pensar que uma pessoa é desmontável, feito um Lego, ou então com a precisão do encaixe desse brinquedo. Quando a gente mete a mão no nosso paciente, quando a gente mete a mão numa pessoa, quando você mete a mão numa criança, o que vai acontecer? Você sabe anatomia. Todo mundo aqui foi aprovado em anatomia. Então, tu sabe anatomia. Tu não pode errar, porque você sabe anatomia. Não tem jeito. Então, a gente vai pegar aquilo que está na sua memória, que é aquilo que você sabe, e a gente vai transformar isso aí no seu conhecimento. Então, você vai olhar e vai ver, você vai ver a imagem e vai conferir aquilo que está na sua memória. Por isso que a gente diz, não tem 2 iguais, é tudo diferente. E aí você tem na sua lembrança uma imagem anatômica, você lembra do que você aprendeu e ouviu lá na aula de anatomia. Agora, quando tu bota a mão para sentir aquilo que você está procurando,
você vai entender e vai sentir um feedback sensorial. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quando você mete a mão no seu paciente, quando você resolve tocar numa pessoa, você está procurando o quê? O que você está procurando? Não ouvi resposta. A imagem está tão pequenininha, professor. Deixa eu ver se eu consigo mexer nela aqui. Ver se aumentou. Aumentou. Então, quando você mete a mão numa pessoa, você está procurando o quê? Não ouvi resposta. Tem 18 pessoas aqui, tem que ter pelo menos uma resposta. Quando você enfia a mão num paciente, você está procurando o quê nesse paciente? A área a ser tratada? Na área você já sabe, senão você não vai botar a mão fora da área que a pessoa está propondo. Imagina, a pessoa Está procurando a deixa lesão. no pescoço, você Está mete a procurando a mão no lesão, pé no dela. caso, a anormalidade? A anormalidade ou uma diferença anatômica. Ou uma assimetria, porque você, às vezes, tem assimetrias que são assintomáticas. O cara não sente nada. Existem filósofos na área da saúde que dizem o seguinte: não dói, não mexe. Para que tu vai mexer naquilo que está funcionando bem e a pessoa está se sentindo bem? Uma das definições de saúde é se sentir bem e funcionar bem. Porque tem pessoas que se sentem bem, mas funcionam mal. Tem pessoas que funcionam bem, mas elas se sentem mal. Isso é muito comum. A gente encontra muita gente infeliz porque ela não se sente bem. Ela pode até estar bem, mas ela não se sente bem. Né? E isso, às vezes, é difícil de lidar. Por isso que é muito importante, na nossa clínica interdisciplinar, a gente ter um psicólogo de suporte, até para ajudar essa pessoa, porque, às vezes, ela está infeliz sem motivo. Ela está inventando um motivo. Então, quando você mete a mão numa pessoa, você está procurando o quê? Diferenças que podem ser sintomáticas ou assintomáticas. Por isso que vocês vão aprender em avaliação testes. Teste provocativo, teste de pressão, teste doloroso, justamente para você poder confirmar as informações. Então, o paciente chega dizendo que sente dor. Tu vai lá, aperta, a dor não aumenta, tem alguma coisa errada. Ele pode estar inventando aquela dor, ele pode estar fraudando aquela dor. É muito comum isso. O paciente chega para nós inventando uma dor. Tá? Então, a gente vai encontrar aí muitas alterações. Aqui, vocês estão vendo que existem alterações. Dá para ver bem aqui? Dá para ver bem o meu cursor aqui, ó? Sim. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, o cara é forte, é saudável, está em treinamento, porém, vocês estão vendo aqui, ó, alterações estruturais nos músculos. E aí a gente tem que conferir isso aí com o osso, para ver se não tem alguma alteração estrutural do osso. Tá? Na imagem da esquerda, dá para ver bem? Alguém tinha falado que a imagem estava pequena. Dá para ver bem?
Sim, professor. Dá para ver bem que tem alterações entre um lado e outro, né? É normal 80% de diferença entre as pessoas, entre um lado e outro. Isso aí não é inventado por mim, isso aí é fruto de pesquisa. Esses dados são tudo fruto de pesquisa. Só na sacrilíaca, na articulação sacrílica, tem 30% de variantes, 30% de variações. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: 30% é muito ou pouco? Pouco. Pouco? Pouco? Quem falou que pouco? Eu, Você? o Hélio. Tá bom, então eu vou fazer você emagrecer 30% do teu peso em 30 dias. É muito ou pouco? Muito. Não, professor. Eu perco peso muito, muito fácil, mas é muito. 30% é pesado, né? Sim, é muita coisa. Aham. Vocês vão conhecer um aluno que eu apelidei ele de Mingau. Mingau é um baiano remador. Ele tem o corpo dele todo encaroçado assim, igual o mingau que embolotou. Por isso que a gente apelidou ele de Mingau. A gente vê tudo nele, né? Ele é todo encalombado. Ele ganha peso e perde peso com uma facilidade muito grande. E, às vezes, ele tem que perder muito peso, porque, como ele é remador, ele tem que estar no peso para poder entrar no barco e competir. E 30% é muita coisa. Tá? 30% é muita coisa, não é pouco. Então, 30% de variáveis aqui é muita coisa, é muito diferente. Tá? É claro que a gente não vai conseguir palpar todas essas diferenças, mas a gente vai conseguir perceber que tem diferença. Isso eu vou ensinar para vocês ao vivo. É só acabar essa história de pandemia. Tá? Então, a conclusão disso aí é que um lado é diferente do outro. Um lado é diferente do outro. E, segundo alguns pesquisadores, eles dizem palpação só tem 50% de confiabilidade. Aí acontece um negócio muito chato. Aquelas pessoas que têm bastante prática, que têm bastante experiência, essa confiabilidade ela aumenta ou diminui? Não ouvi resposta. Eu não ouvi resposta. A pessoa que tem bastante experiência em avaliação palpatória, essa avaliação é confiável ou não? Sim. Ela se torna confiável. Então, o que eu vou dizer para vocês? Quem quiser seguir esse caminho, porque eu sei que nem todo mundo aqui vai ser da área de anatomia palpatória. Muita gente aqui não vai trabalhar com terapia manual, mas aqueles que forem seguir esse caminho, praticar, praticar, praticar. E quando você acabar de praticar, 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 praticar. E depois, praticar, praticar, praticar. Porque quanto mais pratica, mais fácil fica. Isso foi dito pelo Medina, campeão mundial de surf. Tem gente, eu quero ser igual Medina. É fácil, é só praticar, praticar, praticar. Aí quer ficar uma semana junto dele para ficar igual a ele. Vai conseguir? Não vai. Ele passa por um treinamento diário de horas, no seco, para depois ir para dentro da água. Então, a gente vai fazer exercícios aqui para praticar, 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 para a mão da gente ficar sensível e a gente poder dizer, eu tenho certeza.
E eu vou dizer um negócio aqui que é muito chato. A coisa que mais incomoda os outros é quando a gente tem certeza. E eu sei que eu sou criticado de montão por causa disso, por causa da certeza. Ontem eu estava estudando. Para quê? Para ter certeza. Amanhã e depois eu não vou estudar, porque eu vou estar trabalhando, mas depois eu vou estar estudando, para ter mais certeza. E isso incomoda muita gente, mas incomoda mesmo. Então, se isso incomoda, vamos ter certeza daquilo que a gente está falando. Vamos ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Então, palpação é uma arte da prática, igual tocar piano. Não adianta você saber a partitura de cabeça se você não sentou no piano e saiu tocando. É a mesma coisa que eu falo das cozinheiras. Eu tenho uma cozinheira que foi muito importante como minha paciente, Dona Antônia. Eu vivo contando as histórias da Dona Antônia. Dona Antônia tinha uma prática que era assustadora, tinha uma experiência monstruosa. Ela lia a receita e dizia: isso aqui está errado, porque aqui tem um tempero demais, esse tempero não serve, está errado. E ela tinha certeza daquilo ali, e eu achava aquilo ali fantástico dela. E ela era cozinheira de uma firma de banquete. Eu adorava ela por causa do jeitão dela e pelas surpresas que ela me causava, porque ela me surpreendeu muitas vezes. E aí, pessoalmente, eu conto a história dela para vocês. Tá? Então, palpação é igual tocar piano, é igual tocar violino. Tem que praticar, praticar, praticar. E praticando, 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 fica mais fácil. Tá? Fica tudo muito mais fácil. E aí tu bota a mão, tem certeza. Vou contar uma história aqui que foi fantástica na minha vida, de experiência. Meu hospital, que foi demolido lá no centro da cidade, lá na Avenida Henrique Valadares, que foi demolido pelo nosso governador Sérgio Cabral, que hoje está preso. Um dos motivos da prisão dele foi justamente isso. A gente tinha residência médica lá, e aí tinha médico de tudo quanto era jeito, era muito bom, era muito legal naquela época. E aí, um dia, chegou um menininho com a mãe no colo, o menininho chorando, a mãe procurando a emergência da pediatria, o pediatra fez a avaliação dele e não conseguiu descobrir por que o menininho estava chorando. Todos os exames davam normais, todos os exames estavam dando perfeitos, todas as avaliações estavam dando perfeitos. E ele começou a ficar nervoso, porque ele era pediatra, mas não tinha ainda muita experiência. Ele mandou chamar a enfermeira mais velha da pediatria. Chegou uma velha lá, com uma super experiência, vó, super paciente, super boazinha, forrou uma outra maca, tirou toda a roupa do bebê, o bebê chorando, ela na maior paciência, que aquilo aflige. E ela foi olhando pedacinho por pedacinho do guri. E todos nós ao redor, absolutamente calados, tentando entender o que aquela velha estava fazendo. Aquela velha deve ter, naquela época, a mesma idade que eu. Hoje ela deve ter morrido, ter mais de 20 anos. Aí ela foi olhando pedacinho por pedacinho. Chegou no pezinho do bebê, tinha uma farpa do berço enfiada no pé dele. E todo mundo procurando meninge, todo mundo procurando ouvido, nariz, garganta, todo mundo procurando gânglio linfático, porque vai ver que esse garoto está tendo uma infecção. E raio-x, o menino não tinha nada de pulmão. E aí ela achou uma farpinha no pé dele. Aí mostrou para o pediatra isolou aquilo ali, fez uma coisinha rápida lá, e tirou a farpinha do guri, botou uma pomadinha. Meia hora depois, o guri estava dormindo. Aquilo foi uma aula para nós de avaliação. Foi fantástico aquilo ali. A calma e a tranquilidade para a gente
buscar, e ela buscou aquilo com o quê? Com a mão e a experiência dela. Tá? E isso eu gosto de contar, essas histórias, que um dia vai ser útil para todos vocês, como já foi útil para mim também. Não só em criança, mas como em adulto, em velho e em qualquer outra pessoa. Todo mundo entendeu? Sim, professor. Então, a conclusão disso, o olho vê, mas a mão faz o quê? Confere. Confere. Então, tudo que a gente vê, a gente vai meter a mão para quê? Não ouvi a resposta. A gente vai meter a mão para quê? Para conferir. Para conferir. Então, nessa imagem aqui, vocês estão confirmando o que eu estava dizendo. São todos iguais, mas são todos... São todos iguais, mas são todos... Diferentes. Diferentes. Então, isso vai ser muito legal na vida da gente, porque o livro de anatomia é diferente do livro de dissecção. O livro de anatomia e o livro de dissecção vai ser diferente do laboratório onde vão estar os cadáveres dissecados. O livro de anatomia, o livro de dissecção, o cadáver vai ser diferente da pessoa viva. Então, e entre as pessoas vivas, vão ser tudo diferente. Isso é o legal do negócio. Isso é o fantástico do negócio. Não tem 2 dias iguais na vida da gente. Não tem 2 pacientes iguais. Está na moda o pessoal na Europa estudar em cadáver fresco. O cadáver fresco é diferente do paciente vivo. Por isso que, quando um cirurgião abre um paciente, às vezes ele se surpreende. Eu tive um aluno em Belo Horizonte que ela nasceu sem o grande dorsal do lado direito. Tá? Ela era um fenômeno, uma variante anatômica que nasceu sem o grande dorsal. E ela vivia, nadava, fazia qualquer coisa, porque ela estava adaptada. Tá? E quando eu avaliei ela, eu achei esquisito quando eu meti a mão nela, e aí detectei que ela tinha um grande dorsal ausente. E foi muito divertido, né? Porque nesse dia ela mudou de nome, ela passou a se chamar grande dorsal. A gente vai fazer um estudo com um uso muito interessante chamado end-fill, tá? Que nada mais é que a sensação final. A sensação final pode ser de textura de tecido, pode ser de arco de movimento, de limitação de movimento, tá? De comprometimento. Uma cicatriz pode alterar o end-fill do movimento, uma queimadura pode alterar o end-fill da pele. Por isso que o tempo todo a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar procurando, quando a gente torce a pele, quando você empurra uma articulação, você está tentando chegar aonde? No end, no final. Tá? End-fill é a sensação final. Isso é uma expressão idiomática da área da saúde. E aí, tem pessoas que veem a gente trabalhando, pensam, às vezes, até que a gente é ruim, mas não é pelo jeito que a gente faz a coisa. Então, a gente mobiliza, a gente mexe, a gente torce, a gente aperta, não com o objetivo de fazer doer, mas com o objetivo de identificar onde está uma coisa muito importante, que é muito complicado da gente se adaptar a ela. Depois que a gente se adapta a ela, perde a graça, que é a famosa barreira. A gente vai ter, na nossa vida, a barreira anatômica, a barreira fisiológica, a barreira álgica, a barreira patológica, a barreira funcional. Então,
a barreira de medo, porque tem pessoas que têm medo, e aí esse medo cria uma barreira. Essa barreira, às vezes, limita muito o desempenho das pessoas, limita muito, às vezes, a qualidade de vida. Vocês já ouviram pessoas falando, eu não consigo nem me abaixar. Quando ela diz que não consegue se abaixar, essa pessoa provavelmente ela não é feliz. Porque como é que ela vai ser feliz se ela não consegue se abaixar? Né? Então, é complicado quando a gente escuta um negócio desse. Né? E isso, para nós, é interessante, porque a gente vai conviver com essas coisas. Então, quando a gente tiver uma aula de barreira, aí vai ser legal. Por quê? Porque você vai entender tudo isso, mas na mão. Não é entender isso no discurso, não é entender isso na literatura. Então, a gente vai identificar o end-feel do nosso paciente, da queixa do nosso paciente. E aí a gente vai identificar fatores limitantes, a gente vai identificar tipos de lesão, e aí a gente vai conferir a lesão, a dor e o sintoma. Então, às vezes, chega para nós uma pessoa com uma lesão cujo sintoma não confere com a lesão que ele está apresentando. A lesão, normalmente, uma lesão produz uma dor que produz um sintoma. E aí, quando a gente confere, está tudo diferente disso aí. Então, a gente vai ter que identificar o tipo de lesão para poder conferir. Vocês já viram quantas vezes eu falei conferir? A gente vai conferir muito. E essa conferência é muito legal, porque você vai meter a mão no teu paciente e vai sentir um end-feel firme. Se o end-feel é firme, a gente já suspeita de cápsula e já suspeita de ligamento. Eu sou um fã muito grande de ligamento. Por quê? Porque quando uma estrutura ligamentar ou uma estrutura anatômica ela desajusta, ela irrita justamente o ligamento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Para que serve o ligamento? Não ouvi resposta. Para a locomoção? Não, ligamento não locomove ninguém. É legal que vocês falem aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês sabem, porque se não estiver dentro do padrão, eu conserto, eu corrijo, eu oriento. Para que serve o ligamento? Ligar o osso no osso? Para ligar duas estruturas ou mais estruturas. Então, quando a gente pergunta para que serve o ligamento, a resposta é para ligar. Qual é a função do ligamento? Ligar uma estrutura na outra para que elas não fiquem se chocando? Não. Para que serve o ligamento? Para ligar. Qual é a função do movimento? Quando a gente pergunta a função, está diretamente ligado ao funcional, ao bizu. Então, qual é a função do ligamento? Não ouvi resposta. Todo mundo teve aula de anatomia, todo mundo aprendeu ligamento. Qual é a função do ligamento? Não ouvi resposta. Qual é a função do ligamento? Não ouvi resposta. Tem 16 pessoas agora aqui. Será que ninguém arrisca? Qual é a função do ligamento? Não tem importância se ele arriscar mal. Prevenir os movimentos excessivos, professor? Não é quase, não é prevenir, é limitar o movimento. Então, o ligamento ele vai limitar o arco de movimento.
E limitar o arco de movimento é uma coisa normal. Depois a gente vai estudar hipermobilidade, hiperflexibilidade, hiperlaxidão. Então, uma lesão de ligamento, quando você bota a mão nele, o certo é você sentir um ligamento firme. Quando você palpar e ele estiver diferente de firme, é sinal que ele não está limitando o arco de movimento. Ele está frouxo, ele pode estar folgado. E aí você faz o seu diagnóstico, você faz a sua constatação. Então, quando você palpa ligamento, você palpa cápsula, você tem que sentir um tecido firme, tá bom? Esse material, logo, logo eu vou estar mandando para vocês, e é interessante que vocês leiam e releiam esses textos, tá? Porque esses textos não são para mim, eles são para você. Então, a sensação, ensinar a sentir é muito difícil, né? A sensação que você vai sentir é uma sensação de couro no endofio, parece uma coisa de couro. Então, às vezes, o paciente vai chegar para você, doutor, quando eu dobro o braço aqui, eu tenho a sensação que tem um batente, o braço bate. Você está batendo, não é ligamento, não é cápsula, é osso. Osso aqui é duro. Então, pode ter alguma deformação no osso, um osteófito, um caroço lá por dentro. Deu para entender? Deu para entender? Deu sim, professor. Sim, professor. Então, ligamento, ele serve para quê? Para ligar. Qual é a função dele? Limitar. Então, quando uma pessoa apresenta essa imagem que vocês estão vendo aí, aqui pode estar acontecendo duas coisas. Hipermobilidade ou hiperelasticidade. Se o ligamento estiver lesado, hipermobilidade. Se o ligamento estiver íntegro, hiperelasticidade. Ela é mais elástica do que o padrão do livro, que vocês vão aprender em biomecânica, todas essas medidas padrão. Deu para entender? Aí, quando você bota a mão lá no paciente, que você testa lá, você está vendo que está mais mole, está mais duro, está maior, está menor. E isso a gente vê logo com a mão, não há necessidade de fazer um exame. Deu para entender? Deu para entender? Vocês têm que responder, vocês têm que participar. Deu, professor, Sim, deu. deu sim, professor. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Osso é duro ou mole? Duro? Duro? Duro. Hein? Osso é duro ou mole? Duro. Duro? Osso é duro? Duro. Duro? Quem te ensinou isso? É mole, professor. É mole? Onde foi que tu viu do osso mole? Ninguém vai conseguir andar. Hein? Osso é duro ou mole? É duro, professor. Não, não é duro. Não é duro. Ele é duro por fora e mole por dentro. Tá, mas o senhor perguntou se o osso é duro ou se o osso é mole. Então, O osso, a se gente... você- Então ele é meio a meio. Não é meio a meio. Ele é duro por fora e mole por dentro. Essa é uma das coisas que eu gosto de fazer, de botar você para enfrentar aquilo que eu estou dizendo. Então, eu pergunto para você, duro ou mole, você Sim. não é obrigado a concordar com as opções de resposta. Sim. É assim que a gente faz diferença entre o resto por aí, porque a gente discute aquilo que está aí.
Ele é duro por fora e mole por dentro. O periósteo é duro, mas a medula do osso é mole. Entendeu? Mas aí, no caso, vem a pergunta que você fez. O osso em si é duro, o que é palpável é duro. Aí a gente vai arengar o resto da vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para que serve o osso? Para sustentar o nosso... Você vai dizer que é sustentar. Aí eu vou dizer, tem coisa mais importante do que isso, Sim, que é a produção de hemoglobina. sim. Aí, se a gente perguntar para que serve o osso? Para produzir hemoglobina, depois para andar. Porque tem gente que não anda e o osso produz hemoglobina. Entendeu o barato da discussão? Sim, entendi. Mas aí, mesmo assim, o osso está ali fazendo a função dele, que é a A função sustentação dele do... que é sustentar. É sustentar. E transferir, vocês vão ver isso em biomecânica, transferir força de alavanca para acontecer o movimento. Sim. Mas ninguém transfere nem faz movimento se não tiver hemoglobina. Concorda? Sem hemoglobina, não há transmissão de oxigênio, não há saúde, não há vida. Então, o que é mais importante? A parte de fora ou a parte de dentro do osso? A parte de dentro. Ambas as estruturas, tanto a interna quanto a externa do osso. Sim, mas sem a interna não tem saúde. Mas isso aí vai muito do ponto de vista, né? Uma vez eu estava dando aula de biomecânica e um aluno virou para mim, professor, fala dos músculos importantão, não fala desses músculos que a gente não vê. Entendeu? É uma questão de ponto de vista. Importante para ele é o músculo que ele vê, mas o músculo que te mantém ereto na postura é um músculo profundo, monoarticular. Você não vê ele nunca, a não ser que você disseque. Raramente você consegue palpar. Mas, para ele, o importantão é aquele músculo que ele vê. Entendeu? Então, o osso ele é duro por fora, ele é mole por dentro, e a coisa mais importante do osso é produção de hemoglobina. Qual é o tecido mais elástico que a gente tem no nosso corpo? Tecido muscular. Músculo. Aí eu pergunto para você, você que disse tecido muscular, músculo saudável é duro ou mole? É duro. É duro? É duro? Você já viu algum lutador todo duro? Não. Aqueles caras super fortes que disputam as competições de força, lançador de dardo, lançador de martelo, lançador de disco, aqueles caras são fortes para chuchu, são os mais fortes, são duros ou mole? Duro ou mole? Não ouvi resposta. Você já viu algum atleta de atletismo entrar num bloco de partida todo duro? Ele entra fazendo o quê? Afrouxando, Não. alongando. Isso. Então, músculo saudável é músculo mole, porque ele tem uma força de contração muito grande. Ele recruta simultaneamente as fibras vermelhas e brancas de uma vez só. O cara que é todo duro, ele é duro, então ele é lento. Se ele é lento, ele recruta essas unidades motoras com mais dificuldade. E aí ele é mais fraco do que o músculo mole. É só você olhar para os lutadores, que os lutadores são secos. Isso é uma diferença. Ele tem pouco percentual de gordura. Aí dá a impressão de duro, mas, na verdade, os caras têm um músculo mole para poder ser muito rápido.
Se o músculo for duro, ele se torna um músculo lento. E aí a gente não pode confundir o mole com o fofo, que é a gordura. A gordura é um tecido muito ou pouco importante. Não ouvi resposta. A gordura é um tecido muito ou pouco importante. Muito importante. Por quê? Por quê? Por causa do colesterol, por Não, causa que não. ela mantém o corpo aquecido e é importante para a homeostase do corpo, homeostase corporal. Mais importante do que isso. Qual é? Mais importante do que isso. Eu sei que as meninas odeiam gordura, mas a gordura é muito importante ou pouco importante. Por quê? Não ouvi resposta. Ô, gente esquisita. Ninguém fala nada. Eu gosto de conflito, eu gosto de confusão. Estou vendo, professor. E aí, você entendendo o conflito, você participando do conflito, você passa a ter mais certeza. A gordura é um tecido muito importante, porque ele é reserva de energia. Uma menina, quando engravida, ela aumenta de peso, porque ela faz reserva de energia. Porque depois que ela tiver o bebê, depois que uma menina tem um bebê, ela dorme muito pouco, com facilidade ou com dificuldade. Então, ela tem que ter reserva de energia para poder vencer aqueles primeiros meses depois do parto. Entendeu? Se você levar uma pessoa com um percentual de gordura baixo, um lugar muito frio, ela morre primeiro porque ela não tem reserva. Se você levar ela para um lugar muito quente, ela morre primeiro porque ela não tem reserva. A gordura é importante por quê? Porque é reserva de energia. Agora, o que não pode acontecer é um percentual de gordura muito alto, muito elevado. Aí a coisa complica, porque em vez de ser uma reserva de energia, ela passa a se tornar uma sobrecarga de transporte. Aí vai embora joelho, vai embora lombar, vai embora um monte de outras coisas, vai embora o colesterol. Deu para entender? Sim. Então, quando você palpar uma pessoa e tiver gordura demais, isso é ruim. Quando você palpar uma pessoa e tiver gordura de menos, é estranho, te chama a atenção. O normal é um percentual de gordura, e aí isso vai variar de acordo com a geografia do lugar da pessoa. Então, nos lugares frios, as pessoas têm um percentual de gordura maior. Nos lugares menos frios, mais tropicais, o percentual de gordura é menor. Não há necessidade de tanta reserva. Deu para entender? Então, quando você palpa a gordura, ela é fofa. Quando você palpa o músculo, ele é mole. Quando você palpa o osso é duro. Quando você palpa o ligamento, ele é firme. Deu para entender? Está dando para entender? Está dando para acompanhar? Então, vai ter também o vazio. O vazio é sinal das rupturas musculares, das rupturas de tecido. Então, muitas vezes, você palpa uma pessoa, você não sente, o paciente não sente dor, mas você encontra um buraco, um gap. É muito comum usar esse nome, um gap. Aqui, no lado esquerdo, você tem uma ruptura parcial. No lado direito, você tem uma ruptura total. A ruptura total
não dói, a ruptura parcial dói muito. Então, aqui a gente está aprendendo que uma ruptura total fica um buraco, fica um vazio. Uma ruptura parcial fica um vazio doloroso. Quando você toca, a pessoa reclama muito. E isso provavelmente deve ter alguém na turma que deve ter uma lesão dessa e que a gente vai identificar. E isso é o legal, que a gente percebe isso na mão. Na mão. Tá? Aí, quando eu mandar isso aí, vocês vão ler isso aqui bastante, que é para vocês terem uma facilidade de ler esse resumo aqui. Então, a gente tem o tecido duro, tem o tecido firme e tem o tecido mole. O tecido firme abrange maior quantidade de tecido, que é o muscular, o capsular e o ligamentar. O tecido mole é o tecido gorduroso, né? É o fofo, e o osso é o duro. Aqui, depois a gente vai voltar nessa afirmação aqui. Esse careca aí é um cara genial, James Sirius. James Sirius, ele é o Einstein da ortopedia. Muita coisa que eu uso na minha prática clínica é oriunda dele. Ele é um inglês que se desenvolveu no pós-guerra, na Inglaterra, tendo que esvaziar o hospital. O hospital dele existe até hoje, o St. James. E quando ele trabalhou no St. James, ele trabalhou no pós-guerra. Então, além de tudo, o hospital estava meio cacarecado. E ele foi o cara que organizou a ortopedia para o mundo. Foi muito legal. Ele organizou a ortopedia para o mundo. O que ele fez? Ele botou o ortopedista no consultório. O traumatortopedista ele botou na sala de trauma, na recepção do hospital. O cirurgião ortopedista ele botou no centro cirúrgico. Cada um no seu lugar, fazendo a sua coisa. Um é clínico, o outro é cirurgião. Todo mundo trabalha junto. Ortopedista não é reumatologista. Reumatologista não é ortopedista. Eles trabalham em parceria. Neurologista não é ortopedista. Ortopedista não é neurologista. Cada um no seu lugar fazendo a sua coisa. Neurocirurgião não faz cirurgia ortopédica. Cirurgião ortopedista não faz neurocirurgia. Eles trabalham juntos no centro cirúrgico, cada um no seu momento. E, no centro disso tudo, ele espetou a fisioterapia. A fisioterapia dando suporte à ortopedia, dando suporte à traumatortopedia, dando suporte à neurologia, à neurocirurgia, à reumatologia. Então, ele deixou para nós uma contribuição muito grande, muito interessante, do ponto de vista da ortopedia, em termos de avaliação. Se você entende a avaliação do Sirius, a vida fica muito mais fácil. E eu vou mostrar isso para vocês. Como é que eu vou mostrar isso para vocês? Eu vou dar um exemplo aqui, porque aqui não tem como eu mostrar para vocês. Mas o nosso paciente chegou aqui com a queixa severa no cotovelo. Bom, se a queixa é severa, a primeira coisa que a gente tem que descartar é a pele. A pele é muito importante na avaliação. Então, ele pode ter uma queixa de pele, ele pode ter uma queixa de fáscia, ele pode ter uma queixa de músculo, ele pode ter uma queixa de osso, ele pode ter uma queixa de ligamento, ele pode ter uma queixa de cápsula, ele pode ter uma queixa de tendão, ele pode ter uma queixa de artéria, de veia, de linfático e de nervo. Só aí eu devo ter citado para vocês uns 12 tecidos. Então, quando a gente vai avaliar uma pessoa, a gente vai descartando possibilidades para depois fazer as provas provocativas
para a gente ter certeza daquilo que a gente está encontrando. Então, ele diz o seguinte, um movimento ativo, quando você diz para a pessoa, dobra o braço, você está testando o quê? Articulação e músculo. Quando eu faço esse movimento no paciente, que é passivo, eu estou testando só articulação. Quando eu digo para ele, puxa a minha mão, eu estou testando músculo. Aí eu já descartei uma imensidão de possibilidades. Mas tudo isso eu fiz com o quê? Com a mão. Não fiz com máquina, não fiz com exame complementar. Depois, se a gente achar, a gente tem esse direito por lei, se a gente achar necessário e preciso, o que a gente vai fazer? A gente vai solicitar o exame complementar que vai confirmar aquilo que eu estou desconfiando. Eu desconfio que esse paciente tem uma lesão parcial no músculo. Eu solicito uma ultrassonografia que vai confirmar o que eu estou falando. Se ele tem uma lesão do ligamento, eu peço o quê? Eu peço uma ressonância, porque a ressonância vai ver lá dentro e vai confirmar a minha suspeita. Por isso que a gente diz a coisa mais importante para nós na fisioterapia é a avaliação. Mas a avaliação clínica, depois a gente vai para a avaliação de imagem, de exames complementares, seja lá qual for. Deu para entender? Sim. Deu para entender. Ótimo. Então, na prática, a teoria é outra, porque às vezes a teoria afirma alguma coisa, mas na prática é completamente diferente. Por isso que as perguntas que eu faço, primeiro te geram uma dúvida, para depois a gente esclarecer e acabar com a dúvida. Você passar a ter o quê? Um pouco mais de certeza. Por isso que tem um negócio muito legal. Se você não tem dúvida, é porque tu está mal informado. Porque até hoje eu tenho dúvida, os velhos parceiros que eu tenho também têm dúvida, né? Eu tenho um grande parceiro de troca de figurinhas chamado Severo De Paoli, que volta e meia nós dois temos dúvida, e nós dois temos uma experiência muito grande. E ele é um histologista, fisiologista. Quando a gente entra numa discussão que leva uma semana até esclarecer uma dúvida. Tá? Perguntas. Tem que ter perguntas e eu vou começar já a fazer a nossa chamada aqui, que é para a gente poder começar a se conhecer melhor. Perguntas. Vocês têm que me fazer pergunta. Não pode ficar sem pergunta. Enquanto vocês estão armando as perguntas aí, eu vou falar uma outra coisa aqui. Próxima aula, a aula mais chata do semestre, que é a aula de toque. Então, vem com a garrafa d'água, que é uma aula enjoada. Eu vou fazer perguntas para vocês e vocês devem responder as perguntas para exercitar o conhecimento de vocês. Se você não acertar a pergunta, você não vai ser punido, tá? Você vai ser esclarecido se você errar a resposta. E isso é muito importante para nós, tá? Eu queria que vocês agora entrassem lá no chat e no chat vocês colocassem lá o nome de vocês com a presença. Tá? Então, eu quero que vocês coloquem lá nome completo e presente. Tá? E eu vou fazer a chamada aqui. Tá bom? Ana Cláudia Ferreira, está aí? Ana Cláudia Ferreira. Ana Márcia Queiroz. Presente. Cadê você aqui que eu não vi? Tem que botar um retratinho aqui para a gente poder identificar você. Tá?
Pede ajuda ao Tiago, que ele sabe como é que faz, ou então o Wellington, ele também sabe como é que faz. Aí bota um retratinho aí com você. Cláudia Campos Rangel. Cláudia Campos Rangel. Conseguiu entrar na aula, não. Foi ela que não conseguiu? Pô, ajuda ela, porque ela tem que entrar como todo mundo. Todo mundo entrou, ela entra também. Tá? Vou botar uma observação aqui, que não conseguiu. Dominique. Presente, professor. Dominique. Fernanda Silva. Presente. Por acaso você também é representante da turma ou não? Não, sou não. É Roberto e Kelly só. Tá bom. Giovana. Giovana Presente. Maria, cadê? Eu. Tá bom. Johanna. Johanna de Oliveira. Igor Carvalho. Igor Carvalho. Jamile Pires. Jamile Pires. Jaqueline de Souza. Oi, presente, professor. Júlia Cordeiro. Júlia Cordeiro. Kelly Cristina, tá aí. Cadê a Kelly? Kelly disse que a bateria dela ia acabar. Quem é a outra menina que diz que é também representante? Oi, professor. Ajuda a Kelly a fazer um grupo de WhatsApp para a gente fazer o grupo para isso, tá? O grupo só dessa turma, que é para eu mandar material pelo WhatsApp também, tá bom? Tá ok. Que é mais ágil. Então, 13, 12 ela, 13 é Letícia Silva. Letícia, presente. Monique Gonçalves. Presente. Já botar um retratinho também, mano. Eu não sei colocar retrato no Zoom, Pede não. ao Wellington, o Wellington sabe. O Wellington, o Thiago sabe. Bota um retratinho aí. Rafael Ferreira. Rafael Ferreira. Rosileide. Presente, professor. Thaís Amaral. Thaís do Amaral. Thaís da Silva. Thaís Lucena da Silva. Eu não consegui ouvir você, Thaís, mas eu vi que você piscou ali. Presente, estou aqui. Legal. Tayane Silva Conceição. Presente. Tiago da Silva. Presente. Vinícius Rodrigues. Presente, professor. Vinícius. E o Wellington. Presente, professor. Esse material, amanhã ou depois, está chegando aí para vocês. Professor. Sim. Roberta está aqui, tá? Roberta é o 16. Então, eu já botei presença, porque na hora que eu estava passando no 16, a gente estava falando. Tá bom. Tá bom? Ajuda a Kelly a montar
grupo do WhatsApp, que eu vou ficar atento, né? Você quer anotar o número do telefone que tem o esquema? Porque eu já falei com a Kelly hoje, mas para ajudar ela, você quer anotar aí? Pode passar, ou ela me passa também. Como é que é? Você pode me passar ou ela me passa. E aí, qualquer coisa, a Kelly manda para ela pelo WhatsApp, professor. Um ajuda o outro. Anota aí, o Roberta, que é para não falhar. Pode falar. 21 Sim, 97 680 sim. 0490. Esse é um telefone que é operacional só para essas coisas. Tá, anotei. Tá? Então, eu queria que vocês montassem esse WhatsApp, esse grupo. Eu vou mandar para vocês pelo AVA o material da aula e materiais suplementares pelo WhatsApp. Tá bom? Próxima semana, a aula é de toque, a aula mais enjoada do semestre, depois o resto é doce. Tá certo? Tá certo? Então, até semana que vem. Certinho, professor. Até semana que vem. Até. Boa noite. Até. Boa noite. Todo mundo Boa botou noite. o nome lá Boa noite, professor. Todo mundo botou o nome na presença lá No chat. né? Sim, Sim. sim. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Até. Boa semana. Encerrar.